Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Vizinha se Vingou Usando a Santa Morte. Vamos ao relato. Aquela noite, quando tudo mudou, um vento forte assolava a cidade. Parecia que o demônio havia sido liberado em nosso jardim. As árvores sacudiam-se violentamente e as chapas de uma estrutura que tínhamos no jardim, usadas para cobrir uma área da churrasqueira, balançavam como se fossem arrancadas e lançadas ao longe. O cachorro que tínhamos no jardim latia agressivamente para aquelas chapas, como se detectasse que o próprio demônio as sacudia, testando nossa coragem com sua fúria, querendo que sentíssemos medo. Além daquele ambiente lúgubre que nos envolvia, meu marido Aurélio estava com sintomas muito estranhos e coisas horríveis começaram a acontecer na casa. Eu estava com muito medo, porque sabia perfeitamente o que havia desencadeado todo aquele mal que afetava a mim e a Aurélio. Mas é importante que eu conte como as coisas chegaram a esse ponto tão desagradável para nós. Meses antes, meu marido Aurélio havia recebido uma boa quantidade de dinheiro de um negócio que fez. Decidiu então que seria uma boa ideia fazer algumas reformas na casa. Eu, encantada, concordei e ele começou a planejar o que seria necessário. Com 1 ou 2 pedreiros seria mais do que suficiente. Na verdade, as reformas eram um capricho, pois já estávamos sozinhos na casa. Nossos filhos já haviam se casado anos antes. E o dinheiro que sobrava não sabíamos como gastar. Decidimos investir tudo na casa, para que quando morrêssemos, ficasse como herança para nossos filhos. Alguns dias depois, chegaram 2 homens jovens e fortes, de um bairro próximo. Pareciam completamente normais, muito simpáticos e imediatamente começaram a trabalhar. Eu segui com meus afazeres. Mas de onde os pedreiros estavam, logo começou a vir um cheiro forte de ervas. Sempre fui muito conservadora. Então, liguei para meu marido e disse que os rapazes estavam usando coisas ilícitas, pedindo que ele falasse com eles. Aurélio me chamou de exagerada, dizendo que era normal os jovens fumarem um pouco para pegar no pesado e trabalhar mais à vontade. Fiquei preocupada, mas deixei quieto, pois não queria contrariar meu marido. No entanto, ficava espiando de vez em quando para ver se estava tudo bem. Chegou a me dar medo que fossem violentos comigo. Mas depois percebi que estava exagerando. No dia seguinte, só um dos pedreiros apareceu para trabalhar. O outro supostamente chegaria mais tarde, pois não estava se sentindo bem. Não dei importância, afinal, eles sabiam seu ritmo e confiávamos que o trabalho seria bem feito. Naquela manhã, enquanto o pedreiro trabalhava, fui ao quintal dar comida para o cachorro. Abri o portão, mas acidentalmente a força do animal me surpreendeu. Ele, ao notar a presença do pedreiro, enlouqueceu. Saiu correndo e começou a latir freneticamente. Quando corri atrás dele, levei um susto horrível. O cachorro estava apoiado nas patas traseiras, encostado na escada onde o pedreiro tinha subido. O homem estava a quase 2 andares de altura, e a escada frágil começou a se mover devido à agitação do cachorro. O pedreiro, desesperado, pedia ajuda, mas eu não sabia o que fazer. Demorei para reagir. E em segundos ele caiu daquela altura. Ave Maria Puríssima! Foi horrível vê-lo cair e ouvir seus gritos. Ele bateu com muita força as pernas, fraturando-as na hora. Quebrou também um braço e deu uma pancada forte na cabeça.
que o deixou imediatamente inconsciente. Corri para ajudá-lo, mas o cachorro foi em sua direção e começou a morder seu braço, sacudindo-o violentamente. O rapaz não reagia, estava muito mal. Peguei um pedaço de madeira e afastei o cachorro, batendo nele algumas vezes. Depois o agarrei pelo pescoço e o coloquei dentro de casa. Liguei para a ambulância com medo de que o rapaz já estivesse morto. Também liguei para Aurélio. Minhas mãos tremiam, minha voz falhava, sentia que teria um ataque de nervos a qualquer momento. Meu marido chegou rápido e fizemos tudo o que podíamos para ajudar o rapaz, mas os ferimentos eram gravíssimos, muito piores do que imaginávamos. No hospital, entramos em contato com a mãe do jovem, que imediatamente chamou os outros filhos e avisou a todos sobre o ocorrido. Ao ver a mãe do rapaz, senti muito medo. A senhora que se apresentou como Dona Lola tinha a aparência de uma mulher durona, vingativa, do tipo que não perdoa nem esquece. Seu tom de voz transmitia algo que não sabia explicar. Ela ficou histérica quando os médicos deram o diagnóstico. O rapaz, chamado Aaron, estava em coma devido ao golpe na cabeça. Além disso, tinha múltiplas fraturas e hemorragias internas, que os médicos mal conseguiam controlar. O pior é que as chances de sobrevivência eram mínimas. Enquanto ele permanecesse no coma, teria que ficar internado, o que significava despesas médicas altíssimas. Afinal, ele não tinha seguro e a família era pobre. Meu marido ofereceu pagar o que seria gasto na obra para ajudar no tratamento do rapaz, mas não daria 1 centavo a mais. Não éramos ricos. Dona Lola não aceitou. Inconformada, culpou-nos pelo acidente do filho e disse que nós éramos os responsáveis e que teríamos que pagar pela recuperação dele. Por nossa parte, alegamos que, de certa forma, aceitávamos parte da responsabilidade pelo fato de nosso cachorro ter atacado o rapaz, mas também era culpa dele por não ter usado nenhum tipo de proteção. Ele não usava cinto de segurança, não estava amarrado a uma corda. Ele também tinha grande responsabilidade no próprio acidente. A mãe do rapaz não aceitou nada do que dissemos. Nossa recusa em dar mais ajuda a enfureceu ainda mais. A discussão esquentou e Dona Lola, ao ouvir que estávamos tentando nos isentar da responsabilidade pela saúde do filho dela, nos disse: "Eu não vou entrar em demandas judiciais, porque os processos demoram muito, e antes que eu consiga arrancar dinheiro de vocês para a recuperação do meu filho, ele já estará morto. De que adiantaria o dinheiro se eu já não tivesse meu filho?" E ela continuou com um tom cortante: "Não pensem que quero seu dinheiro por malícia ou ganância, mas se tivessem um pingo de humanidade, fariam o possível para se responsabilizar. Rezem para que meu filho se cure. Eu não quero ser sua inimiga, mas isso não seria bom para vocês, porque eu não brinco. Posso transformar a vida de vocês num inferno, porque se Deus o levar, vocês vão conhecer o meu ódio. Vão conhecer o diabo em pessoa. Juro que vão voltar até mim, arrastando-se como cachorros, implorando por perdão. Mas a única coisa que receberão será a minha vingança. E quando chegar a hora, vai correr muito sangue." Fiquei apavorada ao ouvir aquilo. Enquanto ela falava, notei que segurava um rosário com a imagem da Santa Morte e o apertava com todo o ódio que sentia por nós. Naquele momento, soube que ela era perigosa. Sabia que a Santa Morte era uma força sombria nas mãos erradas, e aquela mulher parecia capaz de usá-la contra nós. Para ser sincera, tanto eu quanto meu marido Aurélio estávamos tentando nos distanciar da situação.
Acompanhamos o estado de saúde do rapaz por preocupação, mas não podíamos nem iríamos vender nosso patrimônio para ajudar alguém que dificilmente se recuperaria. Seria jogar dinheiro fora. E de fato, a morte dele já estava traçada. Os médicos tentaram ser otimistas, mas não houve jeito. Uma manhã, o rapaz, ainda em coma, faleceu. Foi trágico, um jovem com toda a vida pela frente, perdido de forma tão absurda. Quando soubemos, Aurélio e eu ficamos arrasados. Não havia mais o que fazer. A vida tem dessas coisas duras, e a família dele teria que lidar com os custos sozinha. Eu, porém, carregava um peso na consciência. Afinal, fui eu quem deixou o cachorro escapar. Muitas noites fiquei acordada remoendo o acidente. Tentei seguir em frente, mas a culpa sempre voltava. As reformas da casa foram adiadas até o fim do ano, quando Aurélio receberia seu 13º. Tudo parecia, pouco a pouco, voltar ao normal. Até uma noite, quando tive um pesadelo. Sonhei com uma mulher que me xingava, me humilhava, cheia de ódio. Não via seu rosto, mas sentia sua raiva. E atrás dela havia outra figura, vestida de preto, rosto escondido por um véu. Mas quando tentei enxergar melhor, vi que era uma caveira, como se fosse a própria morte. Acordei em pânico. A culpa que eu achava ter superado voltou com força. Lembrei-me imediatamente de Dona Lula e das ameaças que fez. Senti que precisava me reconciliar com ela. Talvez assim eu encontrasse a paz. Alguns dias depois fui até a casa da senhora rogar que me perdoasse, que fizéssemos uma trégua. Era uma casinha humilde num bairro perigoso. Eu estava nervosa. Cheguei no fim da tarde, quase anoitecendo. Mas não me importei, precisava falar com ela. Quando bati na porta, Dona Lola abriu e me encarou com olhos gelados. Que merda você veio fazer aqui, Mariela? Já está se arrastando para pedir perdão? Tentei me explicar. Não me leve a mal, Dona Lola. Sim, vim pedir perdão. O que aconteceu foi um acidente. Por favor, entenda. Quero compensá-la. Posso dar dinheiro regularmente para ajudá-la a viver melhor. Sei que seu filho não voltará. O que aconteceu foi um acidente. Por favor, considere. Deixe-me fazer isso pela senhora. A senhora, quando me ouviu, ficou com mais raiva ainda e explodiu. Nunca mais fale do meu filho, sua estúpida. Meu perdão? Você nunca terá. Você e sua família vão pagar, e isso é inevitável. Minha santa morte e eu daremos o castigo que merecem, em vingança pelo meu Aaron. Ela cuspiu essas palavras. E não venha aqui com suas mentiras. Eu sei que não foi um acidente. Você poderia ter evitado. Lembre-se que você vai sofrer o mesmo que eu estou vivendo agora. Pela maneira como ela falava, ainda estava muito ressentida comigo e meu esposo, e não mudaria de opinião. Não me restava mais nada além de conviver com aquela culpa. O olhar de ódio que ela me deu penetrou até a minha alma, me debilitando como se estivesse devorando grande parte do meu ser, me deixando vulnerável. Saia da minha casa antes que eu mande te arrastar pelos cabelos. Some antes que eu faça você sumir de verdade. Incapaz de me defender, cheguei em casa consternada. Não quis nem ver meu esposo. Fui tomar banho e logo tomei umas 2 pílulas para dormir. Não queria saber nada do mundo. Me sentia devastada, sem vontade de viver. As palavras daquela mulher me deixaram aterrorizada com a bruxaria que ela podia nos fazer. Passaram-se vários dias e eu não disse nada ao meu marido sobre o que eu fui falar com aquela mulher. As coisas na minha casa aparentemente iam bem. No entanto, uma manhã,
Meu marido Aurélio acordou dizendo que estava com uma forte dor de estômago. Ele tentou se levantar para tomar algum remédio, mas não conseguiu ficar em pé, devido à intensidade da dor. Quase caiu da cama, mas eu o ajudei a se deitar novamente. Ele me dizia que sentia como se uma agulha enorme o tivesse atravessado de um lado ao outro na horizontal, por todo o abdômen. Ele reclamava muito da dor, dizia que não aguentava. Da melhor forma que pude, o ajudei a se vestir, coloquei-o no carro e o levei ao médico. Estranhamente, como se fosse um milagre, assim que pisamos no hospital, os médicos examinaram e disseram que ele estava em perfeito estado. Mesmo assim, por precaução, pediram alguns exames. Mais tranquilos, voltamos para casa e tudo parecia bem. Porém, naquela mesma tarde, a dor voltou. Meu marido, Aurélio, se contorcia e gritava de dor. Até as lágrimas escorriam. Ele já não aguentava mais, não conseguia nem se mexer. Então eu o levei novamente ao hospital, onde estranhamente ele se sentiu maravilhosamente bem assim que chegamos. Os sintomas desapareceram instantaneamente. Aquilo era estranho, como se sua mente estivesse pregando uma peça. Eu não quis correr o risco de levá-lo para casa outra vez. Disse aos médicos que preferia que ele ficasse internado naquela noite e que fizessem todos os exames necessários. Eu precisava tirar a dúvida. Meu marido tinha alguma doença incurável ou algo mais estava acontecendo? Ele ficou 2 dias em observação, passando por exames e procedimentos. Eu permaneci ao seu lado, cuidando dele durante as noites. Foram dias difíceis. Finalmente, os médicos o liberaram, concluindo que Aurélio estava em perfeita saúde. Até o parabenizaram, pois, para a idade dele, estava muito bem conservado e disseram que teria uma vida longa e saudável. Nem Aurélio nem eu estávamos totalmente convencidos, porque aquelas dores ele definitivamente não as havia inventado. Não era coisa da mente dele. Foi aí que começamos a acreditar que algo muito sombrio estava por trás de tudo. E era verdade, porque quando voltamos para casa, a chuva havia acabado de parar. Ao entrar no quarto para deitá-lo, notei uma mancha de umidade em uma das paredes, voltada para o jardim. Aquela umidade nunca tinha aparecido antes. Mas havia algo mais, algo aterrorizante, sinistro, que me mergulhou no pior medo que já senti na vida. A mancha, que media cerca de 1,5 metro de altura por 1 metro de largura, formava nada menos que a figura da Santa Morte. Muitos diriam que era apenas uma pareidolia, mas juro que o rosto cadavérico da Santa Morte estava extremamente bem definido. Além disso, como eu disse, aquela umidade nunca tinha se formado ali antes. Era como se aquele rosto morto nos encarasse, nos ameaçasse, anunciando sua presença e deixando claro que uma maldição pesada cairia sobre nós. Eu soube na hora. A bruxaria que a senhora Lola fez havia atingido minha família. Com todo o ódio e rancor que aquela mulher horrível guardava no coração, ela não descansaria até ver minha família destruída. Eu precisava fazer algo, precisava encontrar uma curandeira, alguém que pudesse reverter aquela magia negra que a senhora Lola lançou sobre nós. Eu não entendia nada disso, então, assim que meu marido se deitou, antes que adormecesse, falei séria e pedi para conversarmos. Contei que havia procurado a senhora Lola dias atrás e que ela pretendia nos atacar com bruxaria, usando os poderes da Santa Morte. Meu marido, já exausto do hospital, deu uma risada de escárnio e me chamou de ridícula. Ah, Mariela, não fale em bobagens, bruxaria não existe. Você vai mesmo acreditar nessa velha ignorante da senhora Lola?
Ela não tem nada melhor para fazer além de acreditar nessas besteiras e ameaçar os outros para se sentir importante. Sei que o filho dela faleceu, e é lamentável, mas daí dizer que ela está nos amaldiçoando, isso é burrice. Esquece isso e me deixa descansar, me sinto mal. Baixei a cabeça e não disse mais nada. Mas assim que ele adormeceu, fiz uma lista de pessoas que poderiam me orientar. No dia seguinte, eu iria atrás delas, pedindo indicações de alguma mulher de poder, uma bruxa ou uma curandeira que pudesse nos livrar daquele mal. Porque eu acreditava que a Santa Morte e seu poder sombrio estavam sendo usados para nos destruir. Já eram muitos sinais e eu tinha que agir. Aquela noite, aquela que comentei no início dessa história, foi quando tudo piorou, como se o ambiente se tornasse pior que o próprio inferno. Lá fora os ventos uivavam, as árvores e os fios dos postes se sacudiam violentamente, como se fossem ser arrancados. Ao longe, relâmpagos cortavam as nuvens com fúria, iluminando o céu num espetáculo de terror. O silêncio do mundo parecia a ausência de Deus. Ou talvez Deus tivesse abandonado minha casa. Eu me sentia desprotegida. Sozinha, fraca, eu ouvia as chapas de metal do telhado, onde guardávamos a churrasqueira. Elas batiam com força, como se quisessem voar. O cachorro latia furioso para todo aquele barulho. Tenho certeza de que ele sabia que a Santa Morte ou o demônio estava perto, que o mal havia invadido nossa casa para acertar contas, para cumprir o que a senhora Lola havia pedido à Santa Morte. Da minha cama, tentava ignorar o caos lá fora, mas era impossível. Não entendia como Aurélio conseguia dormir tão profundamente com aquele inferno acontecendo. De repente, um estrondo vindo das chapas de metal, que ainda sacudiam violentamente, me deixou ainda mais assustada. Dessa vez, foi muito mais alto. Meu corpo deu um salto e, no mesmo instante, um guincho agudo do meu cachorro ecoou. Ave Maria Puríssima, o que aconteceu com o cachorro? Me levantei da cama, coloquei meus chinelos para sair e ver o que estava acontecendo. Desci as escadas apressada, quase tropeçando, segurando-me no corrimão. Meu coração batia acelerado. Quando saí no jardim, o vento me atingiu com força, quase me derrubando. A poeira levantada dificultava minha visão. Mas mesmo assim, me aproximei das chapas que ainda se sacudiam. E então, levei o susto mais horrível da minha vida. No chão, aos meus pés, estava meu cachorro imóvel. A poeira arrastada pelo vento já começava a cobri-lo. O pobre animal estava morto. Aquela chapa que se soltou e foi arremessada pelo vento com força brutal caiu sobre ele. O impacto foi tão violento que cortou parte do seu pescoço e ele sangrava ali no chão. Não consegui evitar. Gritei de medo, de horror. Dei 2 passos para trás e senti algo úmido sob meus pés. Era sangue. Tanto sangue que se misturou à terra formando uma lama escura. Aquilo parecia uma coincidência terrível, mas eu não acredito em coincidências. Era a bruxaria da senhora Lola. Que coincidência, né? O cachorro que provocou a morte do filho dela foi o primeiro a morrer. E eu sabia que não pararia por aí. Meu maior medo era meu marido. Ele já estava mal havia dias e isso também não era coincidência. Eu estava aterrorizada. Não mexi no cachorro. Deixei-o exatamente como estava. Teria que chamar um dos meus filhos no dia seguinte para vir recolher e enterrar o animal. Eu não conseguia fazer isso. Sentia nojo e principalmente muito medo. Lembro que, naquele momento, os cachorros dos vizinhos começaram a latir e alguns até uivavam.
Eles também sentiam a presença da morte. Sabiam que naquela noite a tragédia atingiria minha família. Tremendo, entrei em casa e subi. Meu marido ainda dormia, mas já começava a gemer daquela dor estranha. Com isso, imaginei que seria uma noite difícil, muito dura. Ainda confiante de que não era nada grave, que Aurélio ficaria bem. Então, decidi tomar uma dose dupla de comprimidos para dormir. Eu não queria testemunhar mais horrores naquela noite. Queria me perder no sono e acordar só no dia seguinte, como se o pesadelo tivesse acabado. Tomei os remédios e me entreguei à escuridão do sono profundo. Estava tão exausta dos dias em que Aurélio ficou internado que os comprimidos me derrubaram instantaneamente. Não lembro de ter sonhado com nada, mas a noite passou num piscar de olhos. Quando acordei, já era quase meio-dia. Me senti relaxada. O remédio fez efeito e o descanso foi bom. Mas o horror voltou quando vi meu marido. Ele estava caído no chão ao lado da cama encolhido. Imediatamente percebi que algo estava muito errado. Aproximei-me rápido, seu rosto estava pálido demais. Ele não se mexia, não respirava. Assustada, agachei para sacudi-lo. Gritei ao seu ouvido para tentar fazê-lo reagir. Foi inútil. Notei que um líquido preto escorreu de sua boca até o chão, onde já havia secado. O cheiro era horrível, tão forte que atraía moscas. Aquele odor pútrido ficou marcado em mim. Toda vez que lembro a cena, sinto o mesmo nojo. Tinha certeza. A bruxaria matou Aurélio por dentro. Chamei uma ambulância, mas já era tarde. Ele estava morto. Abracei seu corpo e chorei por muito tempo, até as autoridades chegarem para tomar meu depoimento e levá-lo. Foi doloroso ver meu marido terminar daquela maneira. Até hoje sei que tudo foi culpa da bruxaria, porque no enterro, quando saí do cemitério, vi a senhora Lula. Ela estava à distância observando. Estava lá para se certificar de que sua vingança foi concluída. Tive medo da sua presença. Não queria que ela me fizesse mais mal. Mas ela esperou, e no momento certo aproximou-se devagar com um olhar sério. Parou diante de mim e então disse: Eu avisei Dona Mariela. Eu me vingaria. Pedi à minha santinha que seu cachorro e seu marido falecessem. A vida é assim, olho por olho, dente por dente. Por agora, pode ficar tranquila. Não tirarei a vida de mais ninguém da sua família. Sou justa. A vida do meu filho pela vida do seu marido. Gostou? Ou quer mais? Só te peço uma coisa. Não se atreva a se aproximar de mim de novo, porque você tem vários filhos. E seria uma pena se um por um eles fossem morrendo. Cuide-se, Mariela. Espero que se nos encontrarmos outra vez, seja no inferno, pelos nossos pecados nesta vida. Fiquei sem palavras. O poder daquela mulher e da Santa Morte foi tão forte que, em pouco tempo, todo aquele mal invadiu minha vida. Foi terrível. Mas se algo positivo surgiu disso, foi que a culpa que eu sentia desapareceu. A promessa da senhora Lola cumpriu-se à risca. Ela não cobrou mais vidas. Porém, o mal continuou a me perseguir. Minha situação financeira desmoronou. Eu não sabia trabalhar, não conseguia ganhar o suficiente para manter a casa. Não tinha o dom que o Aurélio tinha. Não tive escolha. Vendi a casa e mudei-me para um lugar mais simples. Com os anos, o dinheiro foi acabando. E agora, já velha, vivo às custas do pouco que meus filhos me dão. Foi um castigo duro pelo que aconteceu com o filho da senhora Lula. A Santa Morte não é brincadeira. Nesses anos, pesquisei sobre ela e sei que não é totalmente má. Os verdadeiros monstros
são os que usam seu poder para crimes, crueldades, sem sujar as mãos, mas sujam suas almas diante de Deus. Eu a temo, mas também a respeito. No meu caso, porém, tenho certeza, a bruxaria que fizeram contra mim só trouxe destruição, arruinou minha vida e me condenou a sofrer muito. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.